Um tratamento contra o câncer que usa células do próprio paciente para combater a doença. Uma verdadeira revolução que abre uma possibilidade real de sobreviver a quadros antes considerados irreversíveis. A imunoterapia foi eleita pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica o maior progresso contra tumores em 2018. O campo ainda é novo, embora estudado há mais de um século. Não está disponível para todos os tipos de câncer e tem alto custo. Mas centenas de pesquisas estão evoluindo e novas formas de aperfeiçoar os tratamentos estão sendo desenvolvidas. Para entender essa arma revolucionária contra o câncer, eu converso agora com o médico oncologista Fernando Maluf. Obrigada por aceitar o convite, doutor. É um prazer falar com você. Doutor, bom, mais de um século de estudos para a imunoterapia ter se tornado hoje uma realidade. Tudo começou no final do século XIX, hoje, 2018, ainda segue evoluindo, com chances reais de atender mais e mais pessoas com cânceres diferentes, né? E também estágios da doença diferentes. Dá para dizer que é o começo de uma nova era? Sem dúvida. Eu diria que, dentre as armas hoje contra o câncer, a imunoterapia ela se fixou como a arma mais importante. Eu diria que a imunoterapia hoje, ela consegue mudar a história natural de vários tumores em pacientes que se apresentam com uma doença muito avançada. Mas é importante entender que tem muita coisa para avançar. E é isso que a gente vai conversar hoje. Quais são os avanços atuais e quais são as direções futuras para onde a medicina vai caminhar para tentar melhorar cada vez mais essa potente arma que é a imunoterapia contra os tumores. Por que ela é tão revolucionária? O que ela tem de diferente de uma quimioterapia, radioterapia, que já são tratamentos usados há mais tempo, enfim, para tipos de cânceres diferentes? O que a imunoterapia tem de tão diferente e que apresenta esse quadro tão possível de tratamento ou de cura, né, de evitar que o paciente volte a ter câncer? É importante primeiro contextualizar imunologia e câncer. O nosso sistema imunológico ele é perfeito, tanto no sentido de ter proteínas que inibem os nossos guardiões de atacarem órgãos importantes, né, por exemplo, fígado, pulmão, rim, cérebro, quanto proteínas que favorecem o ataque quando, por exemplo, algo não está certo com o nosso corpo ou, por exemplo, algo externo invade o nosso corpo, por exemplo, uma infecção. E esse balanço eu diria que ele é perfeito, porque se, por exemplo, as proteínas que inibem o ataque dos nossos guardiões não existissem, os nossos guardiões atacariam, por exemplo, articulações, causando as artrites, atacariam o fígado, causando as hepatites. Então, isso é importante que tenham proteínas que brequem os linfócitos. Mas é importante também as proteínas que estimulem os linfócitos a atacarem quando eles são ameaçados ou quando tem alguma ameaça para o nosso corpo. Então, esse balanço é incrivelmente harmônico e perfeito. O que acontece é que ao longo da idade, não que aconteçam só em idosos, mas particularmente ao longo da idade, o sistema de ataque dos linfócitos começa a ficar menos atento. E aí, com a transformação das células, que é normal no nosso organismo, perde-se aquela capacidade de células que eventualmente normais, que passam a ficar alteradas através das mutações, que elas começam a desandar. Esse sistema de guardiões que consegue matar aquela célula perde essa capacidade. E daí então que surgem os tumores. Os tumores surgem por uma alteração celular que não é adequadamente reposta, porque os guardas, como se estivessem dormindo na porta da cadeia. Não perceberam que teve uma movimentação diferente ou não identificaram aqueles sujeitos diferentes na multidão de células. Exato, e permite então que o bandido vá às ruas e ataque a população normal. Então esse seria um bom exemplo. Então a partir desses conhecimentos, então estudou-se quais eram as formas que nós conseguiríamos equipar melhor esses nossos guardas, os linfócitos, em termos de potência de ataque, em termos de se manterem mais atentos, em termos de reconhecerem numa multidão de pessoas normais quem são os reais bandidos. E nesse sentido, então, foram criadas novas estratégias de imunoterapia. Quer dizer, como você lembrou bem, a história da imunoterapia, ela data, né, de 1890, ou seja, ela tem um histórico de quase 150 anos. Ou seja, nova ela não é. O que é novo e o que é revolucionário
são as novas táticas que permitem resultados muito interessantes. Dessas táticas, nós temos uma que é muito utilizada com várias drogas já aprovadas no país, que são os inibidores do checkpoint. O que é o checkpoint? Checkpoints são proteínas que existem no nosso corpo, mas que particularmente elas são muito abundantes nos tumores. E o que essas proteínas fazem? Elas paralisam os linfócitos, que são as células de defesa, de atacarem veementemente o tumor. É como se eles colocassem um gás paralisante e impedisse que o guarda atirasse efetivamente no bandido. Essas drogas, elas então foram desenvolvidas para coibir esse gás paralisante, permitindo que o guarda, o linfócito, ataque de forma muito sólida, veemente, eficaz a célula tumoral. E esses inibidores do checkpoint, eles deram esse ano, em 2018, o Prêmio Nobel de Medicina, né, pela descoberta desse mecanismo de ação, a 2 investigadores, um americano, Dr. James Allison, do MD Anderson Cancer Center, e outro, Dr. Konjo, de Kyoto, no Japão. Então, essas drogas que inibem, então, esse bloqueio inibitório do tumor contra o linfócito, então, foram aprovadas para vários tumores. Por exemplo, para câncer de bexiga, quando se falha o primeiro tratamento quimioterápico. Por exemplo, para câncer de rim, como primeiro tratamento ou na falha do primeiro tratamento. Para o câncer de cabeça e pescoço, para os tumores de estômago, quando 2 tratamentos iniciais pararam de funcionar. Para o câncer de pulmão, para o melanoma, que é o tumor de pele, para o linfoma. Ou seja, vários tumores que essas drogas hoje têm aprovação, incluindo no nosso meio. Então, essa é uma tática muito sólida, mas tem outras táticas importantes. Uma outra tática importante é o que a gente chama de CAR T-cell. Isso é um procedimento incrivelmente sofisticado, onde o linfócito, ou seja, a nossa célula de defesa, é retirada do paciente e nela é colocado, através de engenharia genética, um receptor que vai se ligar à célula tumoral, ou seja, então você educa o guarda a falar quem é o bandido, como é que ele se veste para você localizar ele na multidão. Então você coloca esse receptor na célula do linfócito, que se retira do paciente, coloca esse receptor nessa célula e reinjeta no paciente. E aí aquele linfócito vai estar treinado como um cão de guarda a saber quem é o bandido que ele vai atacar. Esse CAR T-cell levou à aprovação, né, foi aprovado numa leucemia que é muito comum em crianças e adolescentes, chamada leucemia linfoblástica aguda, e que foi capa de todos os jornais e revistas do mundo inteiro. Então, essa é uma indicação para essa doença e está sendo estudada em outros tantos tumores. E, por último, uma terapia que é feita em Israel, chamado TIL. Essa terapia é incrivelmente sofisticada, também tira-se o linfócito do paciente, cultura-se esse linfócito no laboratório e reinjeta no paciente com altas doses de imunoterapia para ampliar o ataque dos guardas, dos linfócitos ao tumor, com resultados incríveis em melanoma e em câncer de rim. Então, 3 estratégias muito grandes, junto com vacinas que também existem contra o câncer, como, por exemplo, para o câncer de próstata. Ou seja, várias estratégias importantes estão sendo estudadas para beneficiar milhares de pacientes com tumores avançados, cujo tratamento era muito ruim no passado. Quando você fala vacina, no caso do câncer de próstata, só para a gente entender, é para quem já tem a doença ou para prevenção? Para quem tem a doença. Mas, por outro lado, dentre os futuros avanços que estão sendo estudados, hoje existe uma análise muito detalhada de um projeto chamado Cancer Genome Atlas, que é literalmente codificar todo o DNA dos seres humanos e tentar identificar em quem tem lesões pré-tumorais, quais são as dicas do DNA para que se façam vacinas, para que se previnam que essas pessoas passem de uma lesão pré-maligna para uma lesão maligna no futuro. A gente, então, pode dizer que no futuro vai ter uma vacina contra câncer ou tipos de câncer se a pessoa tiver mais tendência por hereditariedade, familiaridade? Eu não tenho dúvida. Hoje existe uma ação global muito interessante, fazer um banco de dados em pessoas que tenham pré-tumores, por exemplo, pólipos de intestino, por exemplo, lesões pré-malignas de colo de útero, por exemplo, lesões pré-malignas de mama, onde está se estudando a identificação de quais são os fatores prevalentes,
para que a gente consiga, de um modo muito mais inteligente, fazer tratamentos imunológicos para que evite que aquela fase pré-tumor se configure ao tempo como um tumor. Você falou de 3 tipos de imunoterapia, né? Duas delas em que você retira uma parte do material genético, as células do paciente, transforma e recoloca. Por isso que a gente fala que a cura vem do próprio corpo do paciente. Mas essas são mais específicas para esses tipos de câncer, a leucemia linfoblástica aguda em crianças e esses outros... O TIL em melanoma e câncer de rim. O primeiro que você falou, que você citou, abrange tipos diferentes de câncer e aí atinge, então, um número maior de pacientes que têm essa doença. E você falou que alguns é numa primeira tentativa, outros é depois de uma primeira tentativa fracassada com os remédios normais ou numa segunda tentativa. Como que é possível identificar quem pode, quem não pode receber a imunoterapia, em quem vai funcionar? Porque daqui a pouco a gente vai falar de valores e o quanto isso é caro, né? Não dá para desperdiçar um tratamento desse, doutor. Essa é uma ótima pergunta. Então, nós sabemos que as imunoterapias mais novas foram desenvolvidas e estudadas em homens e mulheres com uma doença muito avançada, cujas alternativas eram muito limitadas. Tá. Baseado, primeiro, nos bons resultados, não para todos, elas estão sendo estudadas agora em fases mais precoces das doenças e até como prevenção para quem já teve um câncer, mas tem uma alta chance desse câncer voltar, na prevenção de uma recorrência do tumor. Então, esse é um espaço que está sendo estudado fortemente em múltiplos estudos clínicos ao redor do mundo e no país. Mas a pergunta muito importante é como é que eu vou saber em quem que essas drogas vão funcionar para poder direcionar essas drogas de um jeito muito mais eficaz, muito mais lógico, custo-efetivo, e como é que eu vou poupar ou evitar que essas drogas sejam feitas em quem não vai responder, evitando efeitos colaterais e custos. É importante dizer que essas drogas têm menos efeitos colaterais do que a quimioterapia, mas elas não são isentas de complicação. Os efeitos colaterais mais importantes são de uma reação autoimune, porque quando você desbloqueia o bloqueio que o tumor oferece no sistema de defesa, esses linfócitos eles vão atacar o tumor, mas eles podem atacar também órgãos normais, causando a inflamação do cólon, que é a colite, a inflamação do fígado, que é a hepatite, causando a inflamação do pulmão, que é a pneumonite. Então, a gente tem que estar muito bem atento e os especialistas têm que saber reconhecer esses efeitos colaterais e manejá-los do melhor modo. Mas a pergunta de como escolher para quem essa terapia funciona e evitar de usá-la para quem ela não funciona, ainda é objeto de intensos estudos. A gente chama de biomarcadores, que vão nos direcionar, como se fosse uma receita de bolo, qual é a melhor droga para qual paciente. E aí é um paciente específico ou é da doença? É um paciente, cada paciente vai ter uma resposta diferente. Para cada tumor de cada paciente. Nossa. Por quê? Porque aí, se eu conseguir selecionar de 10 pacientes aqueles 3 que vão responder e saber quem são os 3 de antemão, eu consigo fazer algo realmente benéfico para os 3 e eu consigo poupar, não perder tempo com tratamentos inúteis, não gastar dinheiro, não oferecer efeitos colaterais e direcionar outros tratamentos para aqueles outros 7 que não iam responder bem. Uma característica da imunoterapia é que, em geral, de cada 10 pacientes, obviamente isso varia muito de doença para doença, mas geralmente de 3 a 5 são beneficiados. E uma parte interessante é que quem é beneficiado, a taxa e a duração de resposta é muito prolongada. Ou seja, diferente de quimioterapia ou de outras drogas, quem responde, em geral, tende a responder por muito mais tempo. E a gente começa a ver hoje alguns pacientes com tumores, por exemplo, de rim, com tumores de bexiga, com tumores de pulmão, que têm o desaparecimento da doença, de um modo muito prolongado, por anos. Outra vez, não é a regra, talvez seja uma minoria, mas existe, mostrando que para alguns pacientes essas drogas funcionam maravilhosamente bem. E é importante saber identificar quem vão ser
esses vencedores com a imunoterapia. Quando você fala que pode dar, então, o câncer desaparece por alguns anos ou muitos anos, isso significa que quem tem um câncer e é curado, ou o câncer desaparece, ele pode voltar ao longo da vida por uma tendência natural? É isso? E aí, quando você coloca a imunoterapia, você dá uma chance maior de um período sem a doença? Ou não dá para dizer, olha, um paciente que teve câncer vai ter no futuro novamente? Não dá para dizer. Eu tenho pacientes, não são a regra, a exceção, que estão curados com imunoterapia. Pacientes que tinham doença por todo o corpo e que a doença desapareceu e permanece desaparecida por muitos anos. A gente tem que lembrar que tem outras imunoterapias mais antigas, como, por exemplo, uma chamada interleucina 2 em altas doses, que o grupo da Beneficência Portuguesa de São Paulo talvez seja a maior experiência do país hoje. E nós temos pacientes com melanoma e câncer de rim curados com essa forma de tratamento. Outra vez, nós ainda não somos tão inteligentes para saber quem vão ser de antemão, antes de dar esses remédios, os reais pacientes que vão realmente se beneficiar. E esse é um trabalho intenso de pesquisa que a gente vem fazendo, como outros grandes grupos do mundo inteiro, para tentar identificar quem são os pacientes que merecem esse tratamento, ao oposto de tratamentos que vão ser benéficos para outros pacientes. Uma outra parte muito importante é lembrar que os tumores são muito espertos e eles, geralmente, eles não crescem só por um meio, por uma direção, um mecanismo. Eu falo que os tumores são como as linhas de metrô de uma grande metrópole, tipo Nova York, tipo Tóquio. Você tem várias linhas de metrô. E a pergunta é como é que você consegue bloquear todas essas linhas. Então, hoje, os novos estudos vêm fazendo associações de tratamentos. Por exemplo, imunoterápicos que agem de um jeito com outros que agem do jeito diferente. Imunoterápicos com quimioterapia, imunoterápicos com drogas alvo dirigidas, ou seja, drogas que fecham linhas diferentes desse metrô para propiciar que esse metrô, que tenha, por exemplo, dentro dele bandidos e terroristas, consiga escapar de algum jeito. Então, a tendência do mundo agora é criar combinações de drogas que agem de um modo diferente, fechando linhas pelo qual esse tumor conseguiria caminhar. Bom, a imunoterapia funciona hoje para esses tipos de câncer que você citou, mas os estudos continuam acontecendo e a tendência é que nos próximos anos vá atender outros pacientes também. Tem alguma possibilidade em breve de atender, por exemplo, a cânceres sólidos, como, por exemplo, câncer de mama, que é um câncer que atinge muitas mulheres e acaba sendo causa de morte de muitas mulheres? Como a imunoterapia pode ajudar no futuro essas pacientes? Na verdade, esses tumores que eu mencionei, bexiga, rim, cabeça e pescoço, estômago, são tumores sólidos. Já são sólidos. Mama, nós temos um dado recente, que foi publicado agora, poucas semanas atrás, na revista mais importante médica, chamada New England Journal of Medicine, de um tratamento de imunoterapia com quimioterapia versus quimioterapia. Então, um grupo de pacientes recebia imuno e a químio e outro grupo só a químio, de um tumor de mama chamado triplo negativo, que é o tumor de mama mais agressivo que existe. E esse estudo mostrou que houve um prolongamento da sobrevida e da sobrevida sem a doença progredir. Então, pela primeira vez em câncer de mama, a imunoterapia se estabelece como uma arma eficaz para esse tipo de tumor chamado triplo negativo. Esse estudo agora, os resultados dele foram submetidos para os órgãos regulatórios, como o FDA, Anvisa no país, para aprovar para triplo negativo essa nova combinação. Então, mama também é uma das doenças que se beneficia da imunoterapia nesse tipo chamado triplo negativo. E com essa imuno combinada com a químio. Exato, que é a tendência do mundo moderno. Vão ser a combinação, né, de potenciais armas eficientes e resolutivas num caminho, mas fechando outros caminhos através de outras drogas. O Brasil está bem posicionado no tratamento da imunoterapia, como os Estados Unidos e outros países. A gente tem os mesmos tratamentos que são oferecidos fora do país, né? E a gente, pelo que eu entendi, só na rede privada, é isso? Eu diria que em hospitais de excelência, como, por exemplo, Beneficência Portuguesa, o Hospital Israelita Albert Einstein, dentre outros, esses hospitais têm um nível de tratamento parecido com os melhores centros do mundo. Esses dois são exemplos, mas existem outros.
Hospital Sírio-Libanês, por exemplo, Hospital Oswaldo Cruz aqui em São Paulo. Então, são hospitais que têm uma potência, uma resolutibilidade em termos de ter acesso aos melhores tratamentos. Por outro lado, quando a gente fala de rede pública, nenhum desses imunoterápicos ainda foi aprovado, porque, obviamente, a rede pública ela sofre sanções importantes em termos de financiamento. E, obviamente, com esse dinheiro extremamente limitado, que, aliás, não é só um problema da rede pública, mas também da rede privada, existe, obviamente, uma escolha que o governo tem que fazer do que ele pode fazer de melhor para as pessoas dentro de um aporte financeiro mais reduzido. Então, por causa disso, eu imagino que elas ainda não entraram. Então, dos nossos dois Brasis, né, o Brasil que tem acesso a mais coisas do que o outro, eu diria que nesse Brasil, nessas ilhas de excelência, eu diria que o paciente que é tratado, ele tem acesso aos melhores tratamentos do mundo que já foram aprovados. Tem uma outra parte importante que é pesquisa clínica. Nós sabemos que cada droga que foi aprovada para cada indicação foi fruto de uma pesquisa clínica de sucesso. Ou seja, de algo que se mostrou melhor do que o que existia antes. Por isso que essa droga ela foi elevada para uma droga padrão ouro, uma droga escolhida. E é importante, então, que a pesquisa clínica, que é pouco feita no país ainda, deva ser estimulada através da diminuição de burocracia, através da facilitação pelo governo, através do maior investimento, para que mais protocolos de pesquisa clínica adentrem o país, não só na rede privada, mas particularmente no SUS, propiciando que pessoas carentes tenham acesso às melhores potenciais drogas do mundo, dentro dos mais critérios de rigor ético, profissional e de cuidado ao paciente. Então, essas portas da pesquisa clínica devem ser abertas para o país, não só para aumentar a intelectualidade do nosso país, o investimento em pesquisa, mas particularmente para permitir que pessoas, não só as pessoas menos favorecidas, mas todas, tenham acesso a drogas potencialmente muito, muito promissoras, ainda mais à luz de situações que você não tem mais um bom medicamento, uma boa alternativa, uma boa saída para um bom resultado. Quando já não se tem mais, teoricamente, chances com aqueles medicamentos já usados. Quer dizer, abrir pesquisa dentro do país possibilita que a saúde pública seja beneficiada com aquilo que a saúde privada já está sendo beneficiada. A gente vai encaminhando para o nosso encerramento. A gente, apenas para encerrar, imagino que tem alguma mensagem sobre o futuro aí dos tratamentos com imunoterapia e com o combate, né, ao câncer. Acho que a mensagem principal para as famílias e para os homens e mulheres que estão lutando contra o câncer é que hoje avançamos muito, mas particularmente a gente tem muito para avançar. Nós temos hoje muitos estudos que já mostram que a imunoterapia associada com outras imunoterapias ou com outras drogas como quimioterapia ou drogas, por exemplo, que inibem a vascularização do tumor, pode ter resultados magníficos e que vão ser implementadas, na minha opinião, no futuro próximo em vários tumores. Outra vez, tentando bloquear o tumor de vários modos diferentes. Nós temos hoje estudos intensos para saber quem vão ser, né, os marcadores para falar qual é a melhor droga para cada paciente, numa era que o paciente não se adequa mais ao tratamento, e sim o tratamento se adequa ao paciente. E, por último, numa era que nós vamos conseguir identificar, através de toda uma análise do corpo humano, quais são as estratégias, que eu diria, preventivas para evitar que uma célula ruim se transforme numa célula pior, uma célula pré-maligna, se transforme em uma célula realmente perigosa, que é uma célula de câncer. Então, eu diria que essas direções futuras estão sendo fortemente estudadas no mundo inteiro. O Brasil participa desses estudos e a gente acha que no futuro relativamente próximo a gente vai ter outras respostas importantes para essas perguntas e outras soluções para situações que não havia a menor esperança. Dr. Fernando Maluf, muito obrigada por compartilhar com os assinantes do Band News os seus conhecimentos sobre imunoterapia e dar esse refresco, essa sensação de esperança para um tratamento tão importante. Muito obrigada. Muito obrigado. El sistema inmunitario protege tu cuerpo. Es esencial para sobrevivir. Cuando tu sistema inmunitario funciona de manera adecuada, tú te sientes bien.
Tu sistema inmunitario está evolucionando día a día a medida que se enfrenta a las múltiples amenazas a la salud del mundo moderno. 4Life Transfer Factor es la forma en que la naturaleza fortalece tu sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor educa a tus células inmunitarias. 4Life Transfer Factor respalda la habilidad del sistema inmunitario de reconocer, responder y recordar amenazas potenciales a la salud. Cuando te sientes saludable, puedes vivir la mejor vida posible.